Boa noite, suas lindas. Bora chegando, que hoje tem rostinho lindo. Eu já quero falar um pouco desse cabelinho. Vou mostrar para vocês que a gente já fez, né? Uma japonesinha que ficou encantadora, gente. Estamos aqui na segunda versão. Depois eu quero saber se vocês querem mais temas como esse. Boa noite, Sarimar. Boa noite, Rose. Artesanato da Sil, boa noite, Kikíria. Yara, boa noite. Olha o Eduardo aí, Patrícia, a Lê também tá aí. Carminha, boa noite, gente. E assim, esse é um tema muito bacana e eu tô aqui com a primeira que a gente fez, tá? Foi um tema assim bem legal, bem descontraído. Olha só, essa daqui foi uma que a gente já havia feito em live, tá vendo? A minha eco bag maravilhosa. E assim, gente, esse tema é um tema encantador, não é verdade? Muita gente já fez, inclusive, em camiseta. Então, aqui foi uma forma de fazer. Aqui ela tem o olhinho bem grande, mais puxadinho. Cabelinho a gente fez com outras cores, mas porém de forma mais alongada, mais maior, né? Uma forma maior. Então, assim, cada uma dessas japonesinhas com a sua característica. Isso é legal, né? São projetos lindíssimos, ensinados para vocês aí de forma total gratuita. Olha a segunda, gente. Olha que coisa mais linda que tá ficando. Então, assim, a gente tem temas incríveis para vocês arrasarem na pintura, porém, é preciso ter paciência para assistir. Olha como tá ficando linda, gente. Cada uma com uma forma diferente. Eu já quero saber se vocês querem mais temas assim, tá? É muito lindo de se ver. Isso aí, Pituca, pintou na eco bag. Olha só, a Ale, todas que pintou já vendeu. Boa noite, Artes da Mires, Magda. Então, assim, são temas que vendem muito bem. Enquanto em outros Facebook, Instagram, por aí, vocês veem aulas gratuitas que no final são vendidas, né? Não tem nada de gratuito. Aqui não. Aqui você tem um conteúdo inteiro, na íntegra, totalmente gratuito. E aí o que a gente fala? A gente fala assim, olha, pessoal, só precisa assistir a live, ter paciência para assistir. Muita gente me cobrando projeto. Tem, inclusive, eu fiquei bem entristecida porque assim, gente, alunas colocando no grupo das alunas, né? Professora, cadê o PDF? Aí eu pergunto assim, tu já assistiu a live? Não, não assisti, mas está cobrando o PDF. Então, pessoal, vamos ter um pouquinho de respeito, né, com o trabalho da professora. Antes de pedir o PDF, vamos assistir a live, vamos prestigiar, porque eu fico me sentindo uma pessoa que só tá aqui para dar PDF, risco e pintura. E assim, não é bem isso. Eu quero que vocês aprendam. E a gente aprende assistindo a aula. Não é só ali com o risco e guia de cores. Então, assim, antes de eu terminar a pintura, já estão me cobrando o PDF. Então, assim, vamos pelo menos assistir a live. Aqui na live eu falo para vocês. Onde encontrar o risco? No grupo de live. Eu só posto no grupo de live. Eu não posto no grupo das alunas, eu não posto no grupo VIP, eu não posto no direct do Instagram, menos ainda no Messenger do Facebook. Quem me acompanha sabe que o PDF com risco e a foto colorida, eu posto no grupo de live e só posto após o término da pintura. Então, assim, o que eu tô vendo, gente, é que muitas pessoas só querem o projeto. E se for para distribuir somente o projeto, eu paro com as lives. Aí eu não faço mais, né? Porque a gente fica se sentindo bem mal. Então, assim, é um tempo que a gente tira para poder vir aqui ensinar vocês de forma totalmente gratuita. A gente sabe o quanto essas aulas são importantes para quem está aprendendo pintura em tecido. A gente sabe o quanto essas aulas são importantes até para quem já sabe pintar, pegar um degradê diferente,
né? Então, assim, vamos pelo menos, né, assistir a aula. A aula fica gravada aqui no Instagram, depois o Eduardo coloca lá no YouTube. Então, também vai para o YouTube. Pessoal, galerinha do YouTube, vem para cá, para o Instagram, que é aqui que eu tô todos os dias. Mas, gente, vamos ter pelo menos a consciência, antes de pedir o PDF, vamos assistir a aula? Aí a gente vai entender que a professora só posta o risco, né, para vocês pintarem após o término da pintura. Não adianta eu postar antes, pessoal. Porque eu vou postar antes, aí vão ficar me pedindo a foto colorida para poder pintar. Então, assim, tudo isso exige tempo, não é uma coisa de uma hora para outra, né? Então fica difícil, não é verdade? Até a professora fica se sentindo mal. Artes da Lena é difícil, né? Exatamente, Rose. A aula ela é importante para quem realmente quer aprender. Mas assim, gente, imagina, se coloca no lugar da professora. É difícil, né? Exatamente, Sil. Boa noite, Márcia. Úrsula, boa noite. Isso aí, Mara, meu anjo. Então, gente, eu pensei seriamente em parar com os conteúdos, por quê? Porque, poxa vida, né? Eu às vezes fico parece que eu não tenho o que fazer, né? A professora tem que viver para fazer projeto, para fazer pintura, para, né? E assim, eu faço de coração, é de coração mesmo, mas às vezes a gente fica bem chateada, porque a gente percebe que tem pessoas que não quer aprender, só quer o projeto, né? Só quer o risco, o risco é a foto colorida. Então, assim, complicado, né, gente? Então, para quem chegou agora, bora compartilhar essa live. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um rosto bem maravilhoso. Vamos fazer a flor que vai no cabelinho dela. É uma florzinha bem simples, tá? Aqui são margaridinhas, de forma simples e descomplicada. Eu vou te ensinar a fazer, tá certo? O cabelinho, a gente fez um reels postamos aí no Instagram, um reels em que eu falo para vocês o passo a passo de como eu fiz o cabelinho. Então é importante salvar esses conteúdos para que na hora que vocês forem pintar, vocês vejam direitinho, né? Eu coloco sempre as cores, falo as cores nos vídeos, tá bom? E ao término da live, se a gente terminar o projeto, provavelmente, pessoal, a gente vai terminar na próxima semana, porque eu quero explicar essa roupinha bem detalhada, luz e sombra, tá? Então, assim, após o término do projeto, eu vou compartilhar com vocês o risco, tá? E a foto colorida, o risco em 2 tamanhos, lá no grupo de live, tá bom? Então, aqui, eu já passei a aquarela silk diluente, ó, na base toda desse rostinho, tá bom? Eu trabalho com essa parte bem úmida. Aqui, gente, na minha aquarela silk diluente, quem me acompanha sabe, tem um glitter. E não é glitter purpurina escolar. Gente, quando você coloca purpurina escolar no seu pano, o que vai acontecer? Quando você lavar esse pano, quando você colocar esse pano na máquina, esse glitter ele não vai ficar. Esse glitter ele descola, ele vai saindo com o tempo. O que vai acontecer? Além da tua roupa na máquina ficar brilhante, não fica bom, porque o glitter escolar ele não adere, ele fica na hora, mas depois ele sai, tá bom? O glitter que vocês precisam colocar é esse aqui da Acrylex, tá bom, pessoal? O glitter da Acrylex, ele é específico para o tecido. Ele tem uma cola nele, tá? Então, essa cola também auxilia na fixar, né? Esse glitter no tecido. A Acrylex já desenvolveu especificamente para o tecido. Por que as pessoas que não têm o que fazer vai colocar glitter escolar no pano? Gente, isso não existe. Eu falo para vocês porque eu já fiz o teste. Eu uso glitter há muitos anos, tá? Quem me conhece sabe que eu uso há muitos anos. Então, assim, o glitter escolar vai ficar bonito na hora. Depois isso vai sair, conforme as lavagens, passando o ferro no pano, a roupa vai ficar... A roupa que tiver junto vai ficar toda brilhando. Eu falo isso porque eu já enchi o marido de glitter aqui, tá, gente? Então, assim... Tomem bastante cuidado com os conteúdos que vocês estão vendo por aí.
Quer colocar glitter? Coloca esse aqui, ó, da Acrylex. A Acrylex tem várias cores. Aqui tem o dourado, que eu gosto muito, e fica assim. Tem o cristal, eu misturo o cristal e o dourado, tá bom? Para fazer. É só você misturar na misturinha, no Aquarela Silk diluente, que você vai trabalhar com ele úmido. A tinta vai ajudar a fixar, tá bom? Então, muito cuidado por aí. Tá aparecendo brilhosa de tudo que é jeito. Acho que só para aparecer, né? Porque conteúdo que é bom, nada. Então, vamos lá, gente. Obrigada, Magda. Gente, eu tô ficando doente. Vocês acreditam? Acho que é o tempo. Boa noite, Creide. Ah, Estela. Exatamente, Estela. Não, a gente não deixa, não. A gente, ó, vem com tudo. Exatamente, Estela. A misturinha correu que tá todo mundo brilhando brilhosa por aí. Pode usar o cristal? Pode, igual esse dourado? Pode sim, Márcia. Todas as cores você pode usar. A Acrylex, ela já desenvolveu para o tecido. Exatamente, Rita. Então, eu já fiz vários testes. Gente, eu uso brilho desde a época do Orkut. Eu uso essa misturinha desde a época do Orkut, faz muitos anos. E agora acho que todo mundo resolveu aderir, mas aderir da forma errada, né? A gente precisa ensinar. Boa noite, Pati, minha lindeza. Boa noite, Maria. Maria fofinha. Então, gente, já sabe, é só usar o glitter da Acrylex. Simples assim. Obrigada, Lila. Oi, Esther, meu anjo, boa noite. Ô, Rose, a gente precisa ensinar da forma correta. A gente não tem que ensinar só para levar like ou curtida, né? Glitter é exatamente, mas Elaine, nem glitter e nem purpurina, né? O glitter é escolar, gente, sai. Eu já fiz o teste. Vocês vão lavar a roupa, vai ficar a roupa toda cheia de brilho. Purpurina, pior ainda, que purpurina é grossa. Bora lá. Aqui eu separei, ó. Agora que vocês já entenderam que glitter tem que ser o da Acrylex, tá? Por favor, em nome de Jesus. Rita, boa noite. Lúcia, boa noite. Miriam, Carla, a Gui, boa noite. Vamos lá, gente. Obrigada, Carminha. Boa noite, B, sua linda. Marilene. Olha só, para o rostinho a gente vai usar o salmão bebê, o pêssego e o caramelo. Porém, o rostinho dela é mais branquinho, então a gente não vai colocar muito caramelo, a gente vai colocar pouco caramelo, mas assim a gente ainda vai colocar, tá bom? Então vamos lá. Antigamente a gente falava assim, né? Para fazer a pintura em tecido, tem que pintar o que tá por cima e depois o que tá por baixo. Vocês sempre ouviram isso, né, gente? Isso aí, quem inventou foi o homem, né? Não tem nada a ver. Eu mostro para vocês que a pintura, feita da forma que eu ensino, você pode começar por onde você quiser. Tanto é que eu já fiz aqui o cabelo, ó, e agora a gente vai fazer o rostinho, tá bom? Então, eu venho aplicando o salmão bebê no rostinho todo, ó. Pincel 10, esse aqui é um pincel da Condor 454, número 10, tá bom? Pode ser o da Tigre também, 151, que é muito bom. Pincel lixado, eu venho colocando, ó, nessa base úmida, o salmão bebê, ó. Venho colocando salmão bebê com muito carinho e vou espalhando essa tinta sem excesso, tá, gente? O excesso não é legal. Venho colocando, ó. E vou preenchendo. Repara que, ó, nessa hora que eu tava tirando o risco, eu até dei uma entradinha aqui. Quando a gente tira o risco, a gente tem que, gente, prestar bastante atenção para o risco não ficar torto. Se por um acaso você perceber, tem que arrumar na hora que tá pintando, tá vendo? Então, vocês vão ver que vai sobrar aqui um pouquinho. Ou a gente diminui ou a gente aumenta um pouquinho, tá? Para poder resolver a falhinha. O que não pode é o rosto ficar torto, tá bom? E é normal, a gente tira o risco com maior cuidado. Às vezes esquece alguma coisa, entorta um olhinho, um narizinho.
É normal, mas tem que arrumar durante a pintura, tá bom? E aqui o cabelo tá seco, então não tem problema nenhum, pode pintar à vontade. Depois a gente vai retocar o pretinho desse cabelo. Vocês vão ver que é simples e fácil, não tem nada difícil aqui, tá bom? É só ter paciência para assistir a aula e ir fazendo aos poucos, tá certo? Para entrar no grupo de live é aqui no Instagram, tá bom? O grupo de live ele tá lá na minha bio, é só clicar no link da bio que você vai ter acesso ao grupo de live. Porém, o grupo de live tem que entrar e permanecer, tá, gente? Tem muita gente que fica entrando e saindo, entrando e saindo. O que acontece? O algoritmo pega o número da pessoa que entrou e saiu e não deixa mais entrar. E aí a pessoa fica sem o conteúdo, sem o PDF, tá bom? Muito importante, meninas, na hora de limpar o grupo, salva, né, o PDF num local que vocês vão ter acesso depois, porque o que tem de gente que entra em contato comigo, Nilda, posta de novo porque eu apaguei. Então, assim, a gente só apaga o que não é importante. A gente precisa ter responsabilidade e guardar certinho, né? O PDF que a professora disponibiliza totalmente gratuito para vocês. Então, tem que ter responsabilidade, tá bom? Quando postar o PDF, antes de vocês limpar, apagar tudo, vocês têm que salvar direitinho lá, tá? Olá, pessoal. Coloquei o salmão bebê. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o paninho da sofrência e só vou tirar o excesso, tá certo? E vamos compartilhando essa live. Ah, mas vai dar tudo certo, Esther. Confia. Oi, Maria Aldeir, minha lindeza. Eita, Mara, nem fala, Mara. Eu também erro, tá tudo bem. Obrigada, Sil. Eita, Kate. Oi, Rejane. Boa noite. Isso, olha lá, ó. Quem tiver com dificuldade pode chamar o Eduardo, que ele adiciona. Quem fica entrando e saindo fica bloqueado, tá? Aí não entra mais. Boa noite, Marilene. Ai, olha, Esther, é uma coisa que eu não sei explicar. Oi, Tânia, boa noite. Hilda, boa noite. Thelma, sua linda, boa noite. Ah, Marilene, quanto coração lindo. Márcia, boa noite. Olha a Claudinha aí, gente. Ô, Bel, esse dedo que não abaixa. Roseli, boa noite. Simone, Regina. Agora é hora de entrar com quem, gente? Com pêssego. Eu coloco o pêssego na quininha do pincel, tá vendo? Ó, bem na quininha do pincel. Aí eu posiciono essa tinta aonde eu quero que fique mais escuro, então mais rente do cabelo. A parte limpa do pincel, ela fica para dentro do rostinho. Então, esse movimento de vai e vem, ó, já deixa a tinta bem certinho aonde ela tem que ir e eu já venho esfumando, ó. Com o movimento de vai e vem, você esfuma. Entro aqui, trabalho aqui. Gente, eu tô com a garganta doendo, hein? Vocês, olha, hoje vocês tiraram na sorte grande, porque quase que eu não faço a live. Mas assim, por conta da gripe, né? Eu acho que eu tô gripando, dor de cabeça, a garganta doendo. Ah, e eu tô louca para mostrar para vocês o curso novo. Hoje eu terminei mais uma aula, amanhã eu vou iniciar outra aula. E assim, tá simplesmente maravilhoso, mas depois eu mostro. Eu vou fazer mais e depois eu mostro para vocês, tá? Eu só falo uma coisa, gente. Em novembro tem novidade e eu sei que vocês vão se apaixonar, porque tá muito lindo, muito diferente, diversificado. Ai, meninas, é muito bom estar aqui com vocês. Boa noite, Ivone. Silvânia, boa noite. Oi, Claudinha. Obrigada, viu? Ai, gente, japonesa é tudo de bom, né? Ai, Ale, eita, esse tempo não ajuda. Roseli, boa noite. Olha, que bom, lá Ferreira. E vamos aqui, ó, esfumando.
Pessoal, o que não pode acontecer é secar, tá? Por isso que a gente já trabalha com essa base úmida. E esfuma, não tem problema que pega um pouquinho no cabelinho. O cabelo é preto, né? Essa parte aqui a gente vai reforçar o final da pintura, eu vou mostrar para vocês. Então, assim, vai pintando, sem medo de ser feliz, tá? A pintura, ela traz tranquilidade, não é para ela te deixar irritada, nervosa. Então, assim, pega um tempinho, vocês sabem que ninguém vai ficar chamando vocês. E, gente, muito engraçado que no novo curso, eu tô aqui gravando sem o microfone, né? E aí o marido começa a me chamar e pega tudo na gravação. E ele, Nilda. E eu tô aqui, gente, ó, eu tô gravando. Se o marido chamar, vocês não atendem. E ele chama umas 4 vezes. Eu tô aqui, ó, gente, vocês fingem que não tá ouvindo e continua. Aí sim, quando eu terminei, eu dei pausa na gravação e fui ver o que ele queria. Mas a pintura é isso. Se você estiver fazendo comida, você não vai deixar a panela queimando quando chamarem vocês, né? Não pode. Então, assim, a mesma coisa a pintura. Olha, Esther, deu geada. Meu Deus! Que coisa! Não precisa comprar o projeto, não, mulher. O projeto vai ser gratuito. Não tá abrindo para você? Como assim? Entre e sai da live, meu anjo. Qual cor é essa? Aqui a gente usou o pêssego o salmão bebê na base e a gente está sombreando com pêssego, tá? E bem esfumadinho, tá bom? Dá para fazer no Meco Bag tranquila, Thelma. Oi, Andréia, boa noite. E bora lá, gente. Eu só ensino coisa boa para vocês, não deixa os maridos ver, não. Ó, esfuma, tá vendo? Tem que colocar tinta e precisa ver que colocou, tá, gente? Então, às vezes coloca o pêssego, coloca muito pouquinho. Então, coloca mais ou menos a largura de um dedo, tá? E esfuma, ó lá. Aí eu vou vir aqui e vou colocar também, ó, na parte do kimono dela. Essa parte aqui é uma parte que é sombreada, então a gente vai colocar, tá bom? Coloca e esfuma. Então, anotem aí, rostinho, salmão bebê de base, pêssego, depois a gente vai usar o caramelo. Então, ó, deixo bem pintadinho, tá vendo, gente? Deixo bem pintadinho. Aqui, ó, eu finjo que vou descer, mas não desço. Deixo essa parte aqui mais clarinha mesmo. Aí eu vou lá pro nariz, gente. O nariz, ó, eu vou fazer uma bolinha e vou esfumar, ó. Uma bolinha e esfuma. Ó, pronto. Tá aqui o nariz, ó. O risco continua aqui que eu continuo vendo, mas faz esse esfumado. Deixa ele, ó, como se fosse uma bolinha mesmo, vocês vão entender. Aí a gente vai vir aqui embaixo da boquinha. Essa boquinha é bem facinha, ó. Eu fiz aqui um modelo, gente, bem bacana. Por quê? Igual o tecido, a gente não conseguiu fazer, porque quando aumenta o risco desfoca demais, tá? Então, eu fiz aqui uma outra japonesinha na mesma pegada para combinar com esse barrado. Muita gente me perguntando desse barrado, esse pano que eu tô pintando, eu comprei com a Rosa Cecília, tá, gente? Ela faz pano de copa, lindo. O meu tecido é Estilotex 4201, tá? E eu comprei com ela. Inclusive, ela é minha aluna e ela tá até aqui na live. E vamos lá, gente. O áudio tá bom aí? Tá dando algum problema? Vocês vão falando, tá bom? Vai pintar na camiseta. Esperamos que a aula fique gravada assim. Olha só, pessoal. Vou vir aqui, ó, na parte de cima do olhinho. Só que assim, gente, é bem legal vocês assistirem a live. Porque se der algum problema no Instagram e a live cair e não ficar gravada, quem assistiu a live vai lembrar, tá? Então, a gente não pode garantir a live vai ficar gravada. Se der algum problema da live cair e não ficar gravada, quem assistiu a live, né?
vai saber como é que faz, tá bom? Então, por isso que a gente fala. Assista a live, acompanha. Se você tiver qualquer dúvida, coloração, não tem as cores, tá com dúvida? Pode colocar aqui que eu te respondo, tá? Olha só, pessoal, aqui eu esfumo o olhinho fechadinho para cima, tá? Não é para baixo, é para cima. Aí aqui eu tenho mais um pauzinho aqui, ó. Só passa em cima, porque isso aqui, vocês vão ver que é profundidade do olho, tá bom? Aqui também parte de cima, ó. Puxo como se fosse uma pálpebrazinha aqui, ó, mais arredondado. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Vocês veem que eu faço tudo com pincel 10, porque o meu desenho é grande, tá bom? Então, quem quiser pintar maior, quando eu colocar o risco, quando a minha equipe colocar o risco lá no grupo de live, é só mandar ampliar maiorzão, tá bom, pessoal? Ó, mesma coisa, sombreia tudo pra cima, ó. Para dar mais profundidade nesse rostinho, tá certo? E vamos compartilhando essa live. Vamos compartilhando essa live para chamar mais pessoas e o Instagram entender que vocês estão gostando do conteúdo, tá bom? Isso aí, vai ficar gravada, mas tem que estar no grupo de live para receber o projeto. Se não tiver no grupo de live, não consegue receber o projeto, tá bom? Olha só, já sombreei. Agora eu vou entrar com quem, gente? Com o caramelo. Pouquinho caramelo, olha só, lateral do pincel. Eu venho, ó, bem pouquinho, só na quininha do pincel, ó. Agora eu vou colocar bem aqui nesse meio do cabelinho e desço esfumando. Esse meio do cabelinho a gente vai escurecer, então eu venho aqui, ó, os dois meios do cabelinho, ó. A gente vai colocar o caramelo, depois a gente vai corrigir o preto, porque eu não sei se vocês são igual eu. Eu fico, gente, louca para arrumar, mas não adianta, tem que ser depois que terminar o caramelo, tá bom? O legal é que assim, ó, o preto, ele não mancha, tá? Então, vai ficar excelente. Depois a gente vai reforçar, vocês vão ver a diferença que fica. E não fica espaço em branco entre o cabelo e o rostinho, tá bom? Na pintura, não tem uma forma correta e obrigatória de você pintar, entende? Isso aí, esse negócio de, tem que fazer o que tá por trás primeiro, depois tá. Não, tem nada a ver. Você pintar do jeito que eu te ensino, você fica livre para pintar o que você quiser primeiro. Se quiser começar pelo dedão do pé, você pode começar, que não influencia em absolutamente nada, tá bom? É do jeito que você se sentir confortável. Então, ó, venho com bem pouquinho caramelo e agora eu vou colocando um pouco mais de cor nesse rostinho. A parte de cima, ela é toda mais sombreadinha, né? Só não pesa a mão no caramelo, tá, pessoal? Não pode pesar a mão no caramelo. Tem que ir bem tranquila e devagar. Venho e vou colocando aos pouquinhos, tá vendo? E pode fazer movimento circular, movimento de vai e vem. Gente, vocês viram meus stories hoje? Eu postei, bem legal, bem interessante, uma aluna que nunca tinha pego no pincel. A Lara, gente, ela é um amor, ela trabalha fora, ela não tem muito tempo para pintar. E ela fez a primeira pintura da vida dela comigo. E imagina, ficou lindo! Ficou muito profissional, ficou muito linda. Ninguém fala que essa moça nunca pintou. E eu fiquei muito feliz, porque assim, eu tô aqui para ensinar, né? E quando a gente vê que a aluna realmente aprende, que o método de ensino é bom, né? Que se realmente assistir a aula vai conseguir fazer, gente, isso não tem preço no mundo que pague, sabe? É muito gratificante. Eu fico muito feliz pelas minhas meninas. Ó, se vocês não viram depois, tá? Não precisa sair da live não, mas depois vocês acompanham nos stories que eu posto bastante coisa bacana. Olha só, fiz o rostinho, certo?
Agora eu vou com bem pouquinha tinta caramelo, eu vou aqui, ó, no olhinho. Ó. Agora vocês vão ver melhor, ó. Aqui um pouquinho, ó. Aí eu venho aqui também. Daqui a pouco a mágica do rostinho aparece, gente. Tenha calma, tudo é um processo. A gente não pode passar por cima, né? Tem que seguir o processo. Ó, mesma coisa, pouquinha tinta. Vai vir aqui por cima desse olhinho. E o marido, que não é bobo nem nada, né, gente? Ele tá deitado, assistindo. Porque tá frio. Não quis nem saber de me ajudar na live hoje. Mas tá frio, gente. Tá muito frio. E aí trabalhou o dia inteiro, né? Deixa o homem descansar um pouquinho. Nem lavou a louça, ó. Quem vai lavar a louça sou eu, né? Só ele que lava a louça não, viu? Depois da live, eu que vou lavar a louça. Tá muito frio. Olha só, pessoal. Deixo o olhinho assim, tá vendo? Porque a gente vai entrar com a luz. Então, deixa assim, fica tranquilo e confia no processo. Ó, pouquinho de caramelo embaixo da boquinha, bem pouquinho, ó. Olha só. Fica bem delicadinha, porque esse modelinho aqui de japonesinha é outro, tá? Diferente do que a gente fez na Eco Bag. Olha lá. Agora, pro narizinho, eu já vou fazer o narizinho, eu vou pegar um pincel menor, tá? Vou pegar um pincel número 2 da Condor e vou simplesmente fazer aqui, acompanhar o que já tem no risco, tá? Então, vou fazer aqui, ó, as duas vírgulas aqui para baixo, ó, aquela marcaçãozinha do narizinho, porque esse narizinho, gente, é um nariz muito pequenininho. Vocês já viram alguma japinha nariguda? Eu nunca vi, só vi com narizinho pequenininho. Então, pincelzinho pequenininho, tá bom? Ó, venho e aqui agora, ó, vou fazer só o formatinho aqui, ó, do narizinho dela, ó. Seguindo o risco, vocês não vão ter problema. E agora aqui eu venho dando uns batidinhos, escurecendo um pouquinho esse meio do nariz, ó, bem de leve. Passo aqui novamente, tiro o excesso. É só seguir o risco, ó. Nariz da bichinha, é uma isquinha de nariz, é um narizinho bem pequenininho, ó. E aí eu venho só esfumando aqui pra dentro, ó. Bem de leve, certo, pessoal? Tudo bem aí? Oi, Maria Chaplaski, meu amor! Perfeito, Ana! Nossa, Curitiba é parente irmão de São Paulo. Eu tenho uma amiga, Priscila Creighton, que ela morava em Curitiba. E ela falava, Nilda do céu, Curitiba é parente irmão de São Paulo. Curitiba, você pode ver na previsão do tempo. Tá sempre assim, Curitiba e São Paulo tá frio. Tá geando Curitiba, tá geando São Paulo. Tá embolorando Curitiba, tá embolorando São Paulo. Ai, que bom, gente. Que bom que vocês estão gostando, viu? Muito obrigada pelo carinho. Ó, agora o que eu vou fazer? Eu já vou iluminar esse rostinho. Então, para iluminar, eu vou usar o branco. E o meu branco, ele é bem diluído. Eu deixo ele bem molinho e eu ainda coloco brilho. Coloco brilho no branco, gente. Não é glitter, não é purpurina, pelo amor de Deus. Não vamos assassinar a pintura. O glitter da Acrylex. Eu coloco dentro da tinta, dou uma espirradinha. Ou eu coloco também o cristal, tá bom? O cristal também vai. Fica super suave e assim, não sai, gente, não sai. Ó, pouquinho branco. A gente começa nessa área do rostinho que é mais clara. Então, venho rebolando o pincel e agora eu vou iluminando, ó. Entro aqui embaixo do olhinho, ó. Entro embaixo do olhinho com suavidade, pouca tinta. E vou trabalhando. Quero saber se vocês já sabem, tem ideia do nosso tema, do novo curso que chega em novembro, gente. Novembro tem curso novo, tô trabalhando muito, sem parar.
para entregar um curso diferente, um curso bem lindo para vocês. Enquanto eu vou colocando o branquinho aqui, ó, no rostinho, sempre assim, ó, aos poucos na quininha do pincel. Eu vou falando para vocês. Nesse novo curso tem muita cor diferente. Muita cor diferente. Não tem nada igual, sabe? Gente, pensa num curso diferenciado. Vamos lá, vou dar uma dica para vocês. Vocês querem transparência? Tem. Tem transparência. Tem flor? Tem. Tem flor. Tem vaso? Tem. Tem laço? Tem. Gente, tem fruta? Tem. Tem rosas? Tem também. Enquanto isso, eu vou colocando o branco aqui, hein? Daquele jeito, hein, pessoal? Que vocês já sabem. Olha só, as cores, Luísa. Aqui foi salmão bebê, pêssego, caramelo e agora a gente está colocando o branco para iluminar. Ah, tem flores. Tem flores. É de flores? Será? Mas tudo que eu faço tem flores, né? Será que vai ter cactos e suculentas? Não sei. É sobre o Natal? Não é sobre o Natal, Adilson Fontes. Não é sobre o Natal, porque o Natal a gente já fez, né? A gente já fez o curso Natal que Brilha 2. Aí tem Natal que Brilha 2, Natal que Brilha 1. Então, não é Natal. Inclusive, gente, eu não aguento mais ver Natal. Tô de saco cheio de Natal. Você abre o Instagram, só tem Natal. E tá tudo bem, né? Mas assim, não aguento mais. Por isso que eu tô aqui trazendo conteúdo diferente nas nossas lives. Mas se vocês quiserem live de Natal, também faço, tem problema. Ó, vou colocando aqui o branco e esfumando, ó. Agora tem que quebrar um pouco a coloração do salmão bebê, tá? Com o branquinho, com movimentos suaves e pouco branco, tá? Nada de muito branco. Eu entro aqui dentro do narizinho, ó, nas laterais, venho de batidinhos, ó, para integrar as cores, ó. Olha só. Bem pouquinha tinta, pessoal. Vou colocar uma isquinha, ó, no pincel. Vou tirar o excesso aqui e vou entrar aqui em cima, ó, do olhinho, ó. Sem tirar a minha sombra, a gente consegue um pouco mais de profundidade, tá? Que o olhinho da Japinha é bem gracinha, né? Ó. Ó. Olha como já ficou esse olhinho apertadinho. Eu falo que a luz, ela é super importante, mas tá marcado o branco. Nós vamos desmarcar, tá? Ó. Mais um pouquinho, vou fazer a mesma coisa aqui no outro olhinho, ó. Então, assim, rosto, a gente tem que tratar o rostinho como a coisa mais delicadinha que tem, tá? Porque, gente, o rostinho de qualquer bichinho, né? Não é só da japonesinha. Se a gente tá fazendo bonequinha, a gente tem que cuidar. O rosto é o que mais vai chamar atenção no teu projeto. Então, tem sim que caprichar, tá? Não pode fazer correndo. Ah, mas eu quero uma pintura rápida. Gente, uma pintura rápida é uma pintura que você não tem muita técnica. Se quer uma pintura rápida, não tem muita técnica, é aquela coisa que você não aprende muito, não. Eu gosto de pintar, sabe? Eu acho que se você se dedicar um pouquinho em assistir, em querer fazer, tem que querer fazer melhor, gente, sempre. Você consegue resultados incríveis. Ó, vou pegar o pincel 2 e vou só acentuar novamente aqui o risquinho, ó. Porque é normal, na hora que a gente tá fazendo essa luz, a gente tirar um pouco da sombra. Então, você vai lá e só reforça, tá? Com este pincel ainda, eu venho aqui em cima do narizinho, ó, pessoal. Ó, coloco uma luz bem aqui, ó, em cima dos buraquinhos aqui do nariz, ó. E aí, limpa o pincel e faz um batidinho, ó. Não deixa marcado. Lava o pincel, seca novamente. Entro com um pouquinho aqui de caramelo, ó. E só esfumo um bocadinho, porque é normal.
O branco tira, a gente coloca, faz esse degradê. Ó, lava o pincel e vai deixar do jeito que você quer o narizinho. Quando a pintura tá úmida, você consegue mexer, tá, gente? O que não dá para mexer é quando a pintura tá seca. Aí não tem jeito, tá bom? Aí se você for mexer, mancha. Agora sim, ó, nossa, você pode mexer aqui à vontade, ó. Você tira a tinta, você coloca e fica joia. Ó, venho aqui do ladinho dessa boca, ó. Também. Aproveita o pincelzinho, né, gente? Ó. Olha que gracinha que ela já ficou. Aí aqui, ó, coloco um pouquinho mais de luz e vou mantendo esse olhinho fechadinho. Eu quis fazer ela assim porque no desenho que a gente se inspirou, né, para fazer, o olhinho dela tá fechadinho. Tá bem japonesinha mesmo, né? Então, como eu já tinha ensinado uma japonesinha de olhinho bem aberto, estatelado, essa daqui a gente vai fazer fechadinho. Ó, tá vendo? Então, assim, ó, carinho. Carinho que dá certo. Ó, é assim, gente, tudo que começa certo, termina certo. Se o negócio tá dando errado, tá persistindo do erro, aí fica ruim, né? Tem que fazer certinho, ó. Branquinho aqui embaixo. Ó. E repare, eu não me incomodo com o risco do carbono, porque quando eu fizer a roupa embaixo, que vai ser mais escura, a gente vai tirar. De qualquer forma, você também pode pegar, ó, vir com um pouquinho de pêssego. Vou ensinar vocês, ó. Não que precise, mas, ó, é bom a gente saber. Sempre que você quiser apagar o risco do carbono, você vem com uma cor que tem ali no teu pano, a cor intermediária, tá? Aí eu venho com branco em cima da cor intermediária, ó, para não dar conflito com o desenho, não ficar um de uma cor, uma da outra. Não pode ir com branco puro, tá? Ó. E aí você vai suavizando, ó lá. Ó. Tá vendo como ele ficou melhor? E eu não posso encher de branco, tá? Conforme vai secando, aí você vai repassando, ó. Ó lá. E ele fica da mesma tonalidade do rostinho, certo? Vou aproveitar aqui e fazer uma graça. Vou pegar aqui o pêssego, vamos colocar um queixinho nela para ficar bem bonitinha, ó. Um queixinho, um pouquinho de pêssego, na sequência um pouquinho de caramelo, ó. E a gente já coloca um queixinho aqui bem suave, ó. Nada muito marcado. Lavo o pincel, seco. Um pouquinho de aquarela silk diluente aqui para cima, ó. Porque vai soltar a luz que eu tenho. E ela ficou com um queixinho bem suave, ó, gente. Coisa mais linda. Feito isso, agora sim eu vou tirar essa parte que tá me incomodando. Que é a parte do cabelo, tá? Ó, terminei ali o rostinho. Mais ou menos, tá? Ainda vou mexer um pouco mais no rostinho, mas eu já posso pegar o pincelzinho 421. Aqui eu vou pegar o pincel 421, número 2, tá? E vou vir com preto, gente, ó, bem pouquinho, ó. E vou arrumar esse cabelinho, ó. Agora vocês vão ver que ela vai ficar ainda mais linda, porque esse aspecto, né, de tinta que borrou, a gente tira. Então, assim, seguir o processo da pintura é bem bacana. Não se desesperar, né? Pintura não é pra gente se desesperar, pintura é para desestressar. Ó. Aí eu venho e vou fazendo esse recorte do cabelo. De qualquer maneira, quando você faz o rostinho e seca o cabelinho, você tem que reforçar. Nesse cabelo aqui, eu usei somente as cores preto, azul marinho e branco, tá?
No Reels que eu fiz aqui, que eu coloquei aqui no Instagram, que também depois vai para o YouTube, tá? Tanto a live quanto o Reels explicando, eu usei somente essas cores. E aí a gente vem, ó, só colocando preto. Cabelinho mais fácil que esse da Japinha, gente, não tem. Ó. Vou e arrumo toda a pintura. A pintura é uma questão, né, de paciência, né? Eu falo que pintar, gente, é maravilhoso. Eu passo o dia inteiro pintando. O dia inteiro pintando. E fico brava quando eu tenho que levantar e fazer as coisas. Faz parte, né? O meu marido fala assim que a pintura é o meu vício. Mas é um vício bom, né? Porque assim, gente, é bom demais. Principalmente quando você termina o trabalho, quando você termina, que você olha a grandiosidade daquilo que você fez, nossa, tem dinheiro no mundo que pague. E aí você pode customizar a camiseta. Gente, na calça jeans, fazer aí a calça jeans com ela também dá, fica lindo. Então, assim, usem e abusa, porque a aula eu tô dando para vocês, tá? Essa aula é totalmente gratuita. Não tem venda casada por trás da live. E os gatos estão, assim, enlouquecidos para entrar aqui, gente. Estão fazendo a maior bagunça. Ó, tá vendo? Olha aí, ninguém fala que o cabelinho foi feito primeiro. Ó, já fizemos a parte todinha do cabelo. A gente já vai aqui aproveitar para fazer o olho. Gente, esse tempinho que eu tô dando, que eu tô recortando aqui o cabelo, né? Retocando, é o tempo do quê? Do pano começar a sugar essa tinta. Isso é muito importante. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui, ó, que não é podado, tá vendo? Ele é um pincel de cerdas naturais. Pode ser o 815 da Tigre ou 456 da Condor. Acho que é essa a referência. E aí você vem, ó, bem suave entre a luz e a sombra, ó, como se você estivesse pulindo, ó. Você tá ali, ó, rebolando o seu pincelzinho, ó. Ó. Tá vendo? Isso tira marcação. É claro que você não pode vir feito louca rebolando tudo para pegar o preto do cabelo, tá? Mas vem com carinho, ó. Já aproveita esse pincelzinho, pega o. Eu gosto de usar o vermelho bebê ou vermelho Natal. Aqui eu vou usar o vermelho Natal, tá bom? Que são vermelhos, esse é o vermelho bebê, né? Natal não, que são vermelhos bem clarinho. Então, tanto o vermelho Natal quanto o vermelho bebê, o coral também fica bonito, tá bom? Você vem e coloca aqui, ó, no pratinho, rebola o pincel para tirar todo o excesso. Ó, tira bem o excesso. E aí você vem aqui, ó, no rostinho, bem suave, ó. Gente, não deixa assim não, ó. Vem com movimento circular, suavidade. E ó, deixa esse rostinho com saúde, ó. Deixa com saúde. Não é muito, tá? E aí, é como se você estivesse pulindo mesmo, porque você não coloca assim e para. Lava o pincel, lavou o pincel, secou, vem em volta dele e rebola o pincel de novo. Para quê? Para tirar aquela marcação de aspecto de bola, sabe? Deixa bem esfumadinho, ó. Ó lá. Tá vendo que não fica muito, não fica parecendo que vai para festa junina, não. Ele fica bem suave. Ela fica delicada. Ó, venho na sujeirinha, bem sujeirinha. E aí eu posso ir colocando aos poucos, tá vendo, ó? Eu vou vendo e vou trabalhando. Lava sempre o pincel, volta e esfuma, ó. Final da pincelada. Para quê? Para unir essa tinta, para fazer um degradê. Ó, tá vendo? E
Fica bem lindo. Agora a gente vai trabalhar esse olhinho. Vamos finalizar o olhinho. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o preto. Vou pegar até o pratinho, vou trazer esse pratinho pra cá, ó. Preto. Uma pincelada é o suficiente, tá? Vou usar... Esse preto, ele tá molinho. Eu não deixo tinta dura. Vou colocar aquarela silk diluente, ó. 2 gotinhas, ó. Eu sempre tenho que diluir, tá? Ó. Nunca faz acabamento sem diluir a tinta, tá bom? Por mais molinha que ela esteja, é bom diluir, ó. Aí aqui eu vejo que ainda posso colocar mais uma pontinha de aquarela silk diluente. Ó. Agora sim chegou. Aí, o que você vai fazer? Você vai lavar o teu pincel, secar. Gente, uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos e eu vou falar aqui para vocês. Não vai direto no pano. Pega um paninho velho, pega essa tinta diluída, ó. Aí, vocês vão lá no paninho velho e vocês vão riscar, ó. Tá vendo? Vocês vão fazer o teste para ver o quê? Se a tua mão tá pesada, se a finalização vai ficar grossa, tem que ficar fininho. Então, você vai observar num paninho primeiro. Ah, prof, mas com esse pincel 421 fica grosso. Pega o pincel filete, tá? Vai molhar o pincel, hidratar o pincelzinho. Aí vai vir aqui, diluir a tinta, trabalha ele aqui, ó. Sai rodando o pincel, ó. Sai rodando o pincelzinho. Ele não pode ficar com excesso. Pegou o pincel, vai testar, ó. Ó. Vai testar num paninho, vai testar todos os pincéis que você tem. Isso aqui a gente faz antes da finalização, tá, pessoal? Então, professora, o meu olho não fica bom. Por quê? Porque não tá treinando, não tá observando, né? Aí a gente vem, ó. Já sei que eu não posso colocar peso na mão. Vou pegar o pincel que eu mais gostei. E no meu caso é esse bonito aqui, gente. Que é o 421. Vou aqui, ó. E vou fazer esse olhinho. Aí venho aqui. Essa parte do olhinho não precisa ser tão fininha. Ai, prof, mas olha, ficou grosso. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um pincelzinho desses duros, gente. Todo mundo tem um pincel duro em casa, né? Ó, limpinho. Aí você vai vir aqui, ó, bem rente ao olhinho e vai só limpar a pincelada, ó. Aí, ninguém vai saber que o teu olho ficou grosso, mulher, ó. Lava o pincel seco e aperta aqui, ó. Não fica esfumando, ó. Aperta de uma vez só. Ó lá. Ninguém vai perceber, nem a professora, que tu fez o olho e que ficou grosso, ó. Um pouquinho de aquarela silk de lente para disfarçar, né, a marquinha do pincel. E ó lá, você tem um olho fino. Mas isso dá para corrigir somente na hora, tá, gente? Se secar, não dá mais para corrigir. Então, a gente vai lá agora, com a mão bem levinha, vai puxar aqui os pelinhos, ó. E eu não gosto de puxar muito, não, ó. Aí eu venho, ó, ninguém sabe que eu entrei aqui com o pincel, só vocês, ó. Pronto, tirei a pelotinha. Ó, ninguém sabe. Então, assim, em outros cursos, vocês não vê as pessoas falando. Vocês só vê a artesã fazendo. Às vezes vem o passe de mágica. E aí, bota o bendito do passe de mágica lá, coitada da aluna fica lá rebolando, não sabe o truque do pincel, fica o olho grosso. E aí, pronto. Aí desiste de pintar. Ó, posso até pegar um pouquinho de branco, ó. Retocar aqui esse olhinho, ó. Bem pouquinho, tá vendo, ó? Bem pouquinho, tanto em cima quanto embaixo. Quando é olho de japonesinha, gente, japonesinha tem a pele bem clarinha. Eu já venho e já retoco na hora. Por quê? Se eu precisar corrigir o preto, eita, gente, que agora é a hora, entendeu? Então, uma coisa chama a outra.
E aqui é bem clarinho mesmo. Então, eu venho e já retoco e a gente já tem um olhinho bem inchadinho, né? Bem lindo. Vocês gostaram? Isso aí, Ale. Obrigada, meninas, a todas que estão compartilhando a live. Aí vem aqui, só passo o pincelzinho. E assim, vocês, quem é minha aluna e assiste direitinho as aulas, vocês vão ver que esse truque aqui, ó, do pincelzinho, ó, eu uso bastante. Ó, tá vendo? Eu acho que deixa até mais bonitinho, ó. Porque fica o risco bem contínuo, ó, tá vendo? Repara, gente. Aí depois, você mostra o projeto assim, vai falar assim, nossa, tua coordenação motora tá joia. É, mas só as alunas da Nilda que sabem como é que a Nilda ensina, né? A gente ensina tudo sem passe de mágica, ó. Olha como ficou gracinha esse olho, gente. Tá vendo? E ele é apertadinho mesmo, tá bom? A mesma coisa que a gente fez aqui num olho, a gente vai fazer no outro. E tem sempre um olho que a gente tem menos dificuldade do que o outro, né? É sempre assim, um lado é bem facinho, rapidinho de fazer, o outro a gente fala assim, caramba, o meu é esse aqui no caso, tá, gente? Porque aqui, ó, bate na câmera, então eu fico assim, com medo, né? Então esse aqui não, esse outro aqui eu já faço bem rapidinho, porque, porque fica longe da câmera. Então eu consigo, ó, você vê que a trama do tecido, ela fica mais altinha. E eu tenho esse vício, gente, de passar o pincelzinho antes de puxar os cílios, tá vendo? Antes de puxar, eu passo o pincel, ó, tá vendo? Eu limpo a pincelada. E assim, depois que seca, eu gosto de dar uma corrigida também na luz, tá? Ó. Só 3 cílios tá bom. Não precisa puxar um monte de cílios, tá bom, pessoal? Porque a nossa japinha não fez alongamento. A nossa japinha tem cílios natural. E vamos, ó. Eu gosto de deixar o pezinho dos cílios um pouquinho mais grosso. Então, assim, vocês vão vendo com o tempo, né? Com a experiência na pintura, vocês vão percebendo e pegando as manias de vocês. Igual, ó, eu faço o olho e já venho aqui retocando a luz, ó. Tá vendo? E já venho finalizando os dois juntos, ó. Eu não deixo para fazer depois de seco. E olha só como é que fica. Essa luz que a gente coloca com ele úmido, vocês sabem que conforme o pano vai secando, ela vai saindo, né? Ela vai ficando uma luz meia desbotada. Então, eu dou aquela caprichada, porque quando seca, eu não gosto de ficar colocando muita tinta depois que seca. Porque eu e essa minha mania de esfumar. Olha como fica lindo esse olhar, gente. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma pincelada de caramelo, ó, uma pincelada de caramelo, uma sujeirinha de preto. Ó, o que eu vou fazer no caramelo, ó. Isso aqui é para quê, gente? Para fazer o contorno da boca, para a boca não ficar só na tinta preta, tá? E aí eu já venho com essa tinta mais molinha e faço aqui, ó, contorninho da minha boca, ó. Bem gracinha, porque ela é delicadinha, ó. Ó lá, certo? A mesma coisa, fiz o contorno da boca, eu vou vir aqui com branco, a parte de cima da boca, ela é mais iluminada. E as lateral também. Então, eu já venho com um pouquinho de branco, ó. E já retoco, tiro o excesso no paninho, aqui embaixo também, ó, queixinho. Não vou fazer muito, tá? Espera secar. Qualquer coisa, depois de seco, pode retocar também, tá bom? Mas é retoque. Ó, bem tiquinho aqui, ó, só pra marcar. Ó, o narizinho que sobrou do meu pincel, ó. Venho aqui com o pincelzinho que tá sujinho de branquinho, ó. Já arrumo a pincelada. Essa sujeirinha da boca, ó, eu venho aqui e encosto dentro do nariz, ó.
na parte de baixo, que é para dar mais, ó lá, mais profundidade. Gente, o narizinho dela é muito pequenininho, então não fica inventando muita coisa, tá bom? Porque assim, menos é mais. Quando o desenho é muito pequenininho, menos é mais, tá? Ó, que eu vou só arredondar, aproveitar a sujeirinha do pincel, né, gente? Tem que aproveitar, ó. Dou aquele apertãozinho. Olha que gracinha que ficou. Vou passar o pincelzinho aqui em cima, ó. Só para fazer uma graça. Olha que rostinho mais fofo, gente. Posso vir com o pincelzinho, filete, colocar uma luz aqui, ó. E de batidinho com o próprio filete, ó. Ó lá. Reforço um pouquinho aqui, tá vendo? Com o pincel zerinho. Ó. E você tem a delicadeza. A Alexa tá me mandando dormir, gente, ó. É que ela me avisa o tempo de live, tadinha. Por isso que eu falo assim, mas ela é boazinha, ela só me avisa. E aí o rostinho fica pronto, correto, gente? Tudo bem? Alguma dúvida? Olha lá como é que ficou. Aí agora eu deixei essa flor aqui pra gente fazer juntas, tá? Vamos lá, que eu vou ensinar para vocês o passo a passo. E tudo que a gente está fazendo aqui é importante para quem realmente vai assistir e vai reproduzir fazendo essa aula que é totalmente gratuita, tá bom? Então, é importante todo esse conteúdo que eu tô passando para vocês. É conteúdo, pessoal, de curso pago, tá? Geralmente no curso pago que é assim, né? É tudo explicadinho. Olha que tem curso que nem é explicadinho assim. Ó, base, aquarela silk e diluente, certo? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão passar o que eu fizer aqui, ó. Vocês vão fazer igual também, porque é tudo igual, tá? A diferença é que aqui tem florzinha que tá pela metade, então vai seguir normalmente. Anotem aí que a folha é muito facinho. A folha eu entrei com verde oliva, coloquei um pouquinho de verde kiwi. Quem não tiver verde kiwi, pode usar o verde folha, pode usar o verde abacate, pode usar o verde pistache. Eu usei o verde kiwi. Então, verde oliva um ladinho, verde kiwi o outro, um pouquinho de pântano para escurecer e branco, só isso. E é assim, ó, de um ladinho escuro, de um ladinho claro, somente isso, tá bom? Aí vamos lá. Como foi que eu fiz essa flor, que é linda? Super delicadinha. Ó, pode passar aquarela silk diluente. Olha que beleza, o cabelo já está seco, você não vai ter problema. Então, vamos lá. Umedeci com aquarela silk diluente. O que eu vou fazer, gente? Vou pegar um pincel menor. Ó, esse daqui é 151 da Tigre, número 6, tá? As cores que nós vamos usar. Nós vamos usar o pêssego. Nós vamos usar o rosa antigo. E nós vamos usar o vermelho profundo. Pêssego, rosa antigo e vermelho profundo. Essas cores que são diferenciadas. Essas florzinhas japonesas tem um nome, né, gente? Ela tem essa corzinha bem linda. Então, é muito, muito bacana, né? A gente poder reproduzir, ensinar para vocês. Como eu falei, o que eu fizer aqui, vocês vão fazer aqui, tá bom? Então, vamos lá. Essa live, ela vai ficar salva, assim esperamos. Então, fica com a gente aí na live, tire todas as dúvidas, porque se der algum piriri e não ficar salva, o que acontece? Vocês que já assistiram não vão ter problema, tá bom? Não tem essa variedade? Então, você compra pela internet, Agui. Pela internet é muito simples, muito fácil.
Tem loja que dá até frete grátis, dependendo da quantidade. Oi, Simone, meu amor! Coisa mais linda, tá? Um docinho, né? Ai, gente, vai ficar linda essa japonesinha. E eu quero saber de vocês, se vocês estão gostando dos temas das lives, né? É muito legal a gente fazer diversidade. Uma boa artesã é aquela que pinta de tudo um pouquinho, sabe pintar flor, sabe pintar bichinho, sabe pintar bonequinha, sabe pintar fruta, sabe pintar legume. Então, assim, a gente tem que levar de tudo um pouquinho e vocês precisam aprender, tá bom? Então, bora aproveitar esse conteúdo gratuito. Ó, pêssego na base toda. Gente, também tem uns videozinhos muito legal no YouTube ensinando a fazer as misturas de cores, tá? Às vezes não tem uma cor, vai lá, dá uma pesquisada, qual a mistura de cor para dar, deixa eu ver, o rosa antigo. Você consegue também, tá? Mas eu sempre aconselho vocês pedirem as tintas, investir naquilo que vocês gostam, né? E as tintas são essenciais. Ó, vou entrar agora com o rosa antigo. Pego do miolo, ó, venho do miolinho, movimento circular. Agora aqui eu consigo identificar pelo risco qual a pétala que está por cima e qual que está por baixo. E agora eu começo a escurecer as pétalas que estão por baixo, ó. E já vem esfumando. É uma florzinha muito gostosa de pintar, pessoal. Muito gostosa mesmo, ó. Dá aquela caprichada, esfuma bem, não deixa a pintura marcada. Ó, essa pétala aqui, ela tá inteira, ó. Então, eu venho, ó. Aí, vou vir aqui, essa daqui, ó, sombra pros dois lados, ó. Vai ficar bem pouquinho. Ó. Aí eu vou dando sequência. Aí vem essa aqui, ó. E esfumo. Finge que vai dar a volta, ó. Só finge, só para enganar, ó. Aí vem esfuma. Aí aqui também, ó. Aqui eu venho, ó. Vai observando que você consegue. Pintura é observação, né, gente? Pintura é, assim, uma coisa tão maravilhosa, tão extraordinária. Ó, aqui agora eu vou abrindo feito um raiozinho de sol, ó. Ó, do miolinho pra dentro, ó. Do miolinho saindo, ó. Feito um raiozinho de sol. Gente, ó, sem frescura, ó. Aqui até uma criança que nunca pegou no pincel vai, se assistir o vídeo, vai conseguir pintar aqui, ó. Do jeito que tá fazendo aqui, ó. Aí agora eu vou pegar e vou trocar de pincel. Eu vou pegar o pincel 2. Ó, peguei o meu pincel 2 da Condor 454 e agora eu vou entrar com o vermelho profundo, ó. Mesma coisa, ó. Faço uma bolinha no meio. A bolinha, gente, ó. E aí eu vou abrindo, feito um raiozinho de sol, ó. Ó. Vou descaracterizando, vou abrindo. Olha que flor mais fácil. Flor mais fácil que essa. Vocês não vão encontrar nesse Instagram, imagina, não encontra. Fácil e linda, ó. Ó. Abri igual um raizinho de sol. Batidinha no meio. Ó. Aí, o que vocês vão fazer? Pegar um pouquinho do vermelho profundo e destacar ainda mais essas pétalas, ó. Bem pouquinho, ó. Mantendo a tua flor com as pétalas arredondadas, gente, pelo amor de Deus, ó. É igual uva. Uva começa a fazer a uva redonda, termina com a uva, Deus sabe como, né? Isso já aconteceu com vocês? Ai, gente, eu dou risada aqui com as alunas. Aí eu tava falando, né, com a minha aluna Cecília na aula. Menina, o caroço da uva é redondo, bora arredondar. Porque gente,
É uma coisa assim que eu acho que é instinto, né? A gente começa redondo, quando vai ver, Deus sabe como é que tá a coitada da uva. Mesma coisa a florzinha, né? Então, cuida para não sair do risco, tá bom? Para não deixar o risco torto. Não se importa com o cabelo, porque depois que terminar, a gente vai retocar o cabelo também. Ó, fiz isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com o vinho. E bem pouquinho vinho, não é muito. Ó, pego o vinho de batidinho, ó. O vinho bem aqui no meio, ó. Olha esse miolo, gente. Que miolo mais lindo que fica, ó. Aí eu abro, entrando para onde? Para as pétalas. Eu venho novamente com o vinho, é uma cor bem chatinha de trabalhar, né? Eu não gosto do vinho. Tem aluna que também não gosta de trabalhar com vinho, não. Mas tem hora que é preciso, né? Ó. Bem pouquinho, a gente finge que esse vinho vai subir, mas é só para fingir, ó. Venho batidinho no meio, tá vendo? Pouca tinta repetidas vezes. Ó lá. Agora, vamos colocar o branco. A gente vai entrar com branco também. O branco tem que estar bem levinho, tá? Nada de branco duro. Aqui é bem simples, ó, pessoal. Vai recortar aqui as pétalas, ó. Término da pétala, fininho. Ó, desce aqui. Delicadeza, pouca tinta, tinta molinha. Parte de cima, bem arredondadinha, ó. Olha isso. Termina fininho. Aí desce aqui, ó, bem suave. Ó, nada de muito branco. Já fiz uma pétala. Aí eu venho aqui, ó, dou aquela caprichada. Vou lá para outra pétala. Repara que essa pétala aqui, o branco não pode vir até o final. Então, o branco ele vem aqui, ó, e ele só desce com suavidade, sem apertar. A pintura não precisa apertar, tá bom? O pincel, ó, pincel lixado, que todo mundo tem em casa. Mas aí, se você não tiver, pinta com o que você tem. Aqui a gente prioriza o resultado, tá? Se você gostar de pintar com pincel macio, pinta, tá? Mas ele tem que esfumar, ficar suave. Ó lá. Não cola pétala com pétala. Aí eu venho, ó, e também não trago até o final do miolo, tá, gente? Deixa ali paradinha no lugar dela. O final da pétala da flor, ó. Também não vou colar aqui, porque aqui tem sombra. Então, aqui eu já desço a minha pincelada, ó. Ó. Bem suave. Pouca tinta, porque é uma flor pequena, delicada. Como a Rose disse, é a cerejeira, né? Mas, olha, confesso para você que eu nem fiz como cerejeira, tá? Eu peguei mesmo e coloquei margaridinha, florzinha do campo, uma flor bem simplesinha, tá bom? Porque, gente, é assim, menos é mais. Não adianta ficar inventando um monte de coisa, porque aqui o intuito dela é levar facilidade e levar uma florzinha bem suave, que você vai pintar e não vai ter problema nenhum. Então, peguei assim, da forma mais fácil que tinha, tá? Ó. E venho e trabalho. Vocês nem sabem, ó. Na aula presencial, as meninas já ficam assim, professora, cadê o risco da live para eu tirar? Elas tiram, gente, elas tiram do meu esboço. Mas eu só posto o risco depois que eu termino. Por quê? Às vezes eu faço modificação, né? E aí eu modifico, e aí arrumo o risco. Às vezes eu posso, se eu postar antes, aí a aluna vai falar assim, nossa, prof, mas isso aí não tem no risco. Aí a prof fica sem graça, né? Então tem que postar certinho. Agora na aula presencial, as meninas falam assim, ah, mas isso aí não tem no risco, mas tem a professora para fazer, né? Aí elas ficam tranquilas.
Mas, gente, a gente dá bastante risada, sabe? As meninas querem ver tudo primeiro. As meninas já viram o pano do curso novo. Ai, gente, é muito bom, né? Eu falo que a gente constrói amizades maravilhosas, tanto aula presencial quanto aula online, é sensacional. Eu vou falando com vocês e a mãozinha trabalhando, ó. Pouca tinta. Eu gosto do pincel lixado porque ele esfuma de uma forma, gente, diferente. E a flor já tá bonita, né? Olha só. Ah, não fica não, Ale? Oi, Alexa, boa noite. Que bom que vocês estão gostando. Ai, eu fico muito feliz. Aí, ó, a Ale já tá dando spoiler, gente. Essas minhas meninas, aí toda semana é assim, professora, cadê? Já terminou a aula da semana? Quero ver, quero ver. Ai, gente, é muito bom, né? A gente dá boas risadas, ó. Olha a delicadeza que fica a flor, tá? Ó, pouquinha tinta. Repara que não tira a sombra, não encosta. Cada pétala do seu jeitinho. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Aí eu volto com o pincel 421 e a cor vermelho profundo. Tiro o excesso. E aqui, ó, lembra o raiozinho de sol? Então, ele mesmo, ó. Só abrindo aqui, ó. Só os risquinhos abrindo, ó. Ó. Porque se você chegar muito com branco também, você consegue abrir a pincelada, tá? Eu gosto de ensinar, gente, coisas assim, ó. Se der errado, é assim que você faz. Porque em casa é danadinho para dar errado, né? E o certo a gente já sabe, então tem que ensinar a consertar. Esse pincel que não é podado, eu gosto de passar assim, ó, com suavidade, bem de leve, uma encostadinha, ó. Uma varridinha no final do branco, ó. Ó, é tique de artesão. Uma varridinha no final do branco. Já tirou o excesso, tá? Venho com o vinho novamente, ó, de batidinho. E aí eu finalizo esse botão com quem? Com verde. Eu peguei o verde kiwi porque tava aqui, eu tava gravando aula, tava mais na mão. Mas vocês podem pegar qualquer verde mais clarinho, tá? Então eu venho com um pincelzinho assim, ó, pincelzinho filete, pouquinha tinta, venho com verde, bem delicadinho, ó, bem delicadinho, ó. Faço bem pouquinho, não sai pinicando tudo não, tá, gente? Minha tinta verde tá uma beleza, sujando tudo. Ó, agora não fica só no verde. A gente vai entrar também com o amarelo. Só assim já tá bonito, né? Amarelo canário. Ó, nem preciso, vou só limpar o pincel, não precisa lavar não, ó. Amarelo canário, tiro o pelinho e venho, ó, bem, bem pouquinho e assim, suave, delicado. Pintura, gente, é delicadeza, ó. Aí o branco que já está aqui também, ó. Então assim, mãozinha firme, ó, faz o miolinho bem gracinha. Pode deixar um ou outro branquinho saindo fora assim do miolinho. Ó. E tá pronta a florzinha. Aí aquele carinho que a gente fala assim, não pode passar despercebido. Não deixa assim. Volta ali com preto. Pega o pincelzinho 421, vou lavar ele. Pego o preto e venho aqui. Olha o carinho, ó. Com um pincelzinho de acabamento, eu venho e vou passando e corrigindo em volta dessa flor, ó. Além desse cabelo ficar mais bonito, que a gente tá retocando, você tá fazendo uma pintura que dá gosto. Eu não sei vocês, mas eu tenho um sério problema, gente. Eu aproximo todas as pinturas para ver. Quando a pintura me chama atenção, eu vou e abro a pintura na tela do celular.
às vezes eu caio para trás, porque tá tudo borrocado. Mas a maioria das vezes eu olho assim das minhas alunas e falo assim, meu Deus, que alegria. Porque você aproxima e você vê ali, ó, bem pintado, nada borrocado. Porque dentro das aulas, dentro do curso, eu ensino completo. E ainda cobro as alunas, hein? Eu falo, gente, eu vou aproximar a pintura. Então, vocês capricham. Aí as alunas mandam para mim, né, Mara? Olha, prof, pode aproximar. Às vezes elas tiram a foto bem de pertinho também, porque assim, a gente tem que ensinar da maneira correta. E como eu já havia feito cabelo, a gente faz o cabelinho, faz a flor e corrige. Isso aqui é em tudo que vocês forem fazer, tá? Fez qualquer item que tá assim por cima, por sobre, volta, retoca, ó. Olha como é que ficou, gente, coisa mais linda. Aí vocês falam assim, ah, prof, e agora? Como é que você vai retocar a parte da flor que tá em cima do rosto? É simples, eu não posso usar o mesmo pincel que eu usei com preto, correto? Eu vou entrar aqui e vou pegar um outro pincel. Vou pegar, ó, esse pincel 0, que também é um pincel lixado 454 da Condor, mas ele é 0, tá bem usadinho. Eu vou pegar um pouquinho aqui do caramelo, eu vou tirar bem, ó, eu vou lambuzar aqui o dedo, ó, para não deixar excesso e o pincel tá sujinho. Aí, com todo amor e carinho, eu venho bem na quininha aqui, ó, da flor, da pétala, ó. Pincel pequenininho. Retoquei. Olha aí. Limpo o meu pincel, lavo, seco. Volto, dando aquela leve esfumadinha, ó. E pronto. Dessa forma, fica pronta a nossa... o cabelinho, a cabecinha dela. E aí, gente, a geisha, vocês vão fazer igual, tá? Essa japinha vocês vão fazer igual. O que eu ensinei aqui, vocês vão fazer aqui. Terminou, ela tem uma decoração na cabeça. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que você pode fazer com o cabinho do seu pincel, tá? Ou você faz com o cabinho do pincel, ou você faz com boleador. Vai observando. Vou pegar aqui, ó, o meu pincel. Esse aqui, ó. É o Condor Pituá, tá? É o Pituá da Condor 462, número 8, grande. Por quê? Porque o cabo do pincel não é popô, tá? O cabinho do pincel, a gente fala cabinho. A gente vem carimbando aqui, ó, fazendo o quê? Aquela partezinha que tem no cabelinho, que eu acho lindo, que ele cai assim, ó, gente. Toda vez eu venho, encho o meu pincel, coloco, ó. Venho, encho meu pincel, coloco. Aí eu venho aqui embaixo da outra florzinha também, ó. Aqui vocês colocam quantas vocês quiserem, tá? Ó. Eu tô falando para vocês que aqui eu te ensino a pintura de forma simples, descomplicada, sem você precisar ficar gastando com pincéis diferenciados, comprando um monte de stencil que depois você não vai usar. Ó, isso aqui você tá fazendo com o cabo do pincel. Ó, aí eu venho aqui também, ó. E eu queria muito ensinar essa cabecinha para vocês. Por isso que eu falo, não adianta correr com live e ensinar qualquer coisa. Só para ganhar like, para ganhar coração. Tem que ensinar da forma correta, tá bom? Ó, eu venho e vou fazendo essa decoração na cabecinha dela. Não precisa muito, tá? Aqui eu vou colocar só 3. E vou colocar aqui também, ó. Aqui, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Caindo aqui no rostinho, ó. É como se fosse um cordãozinho pendurado. Vocês já viram? Vocês estão entendendo mais ou menos do que é? É muita pesquisa, né, gente? Daí a gente vê as fotos, né? Eu vou colocar, ó. Esse aqui eu vou colocar maior, ó. Caindo assim no rostinho. Fica bem lindo, ó. Olha como é que tá essa geisha. Meu Deus! É aula com qualidade de curso pago que você só encontra aqui nesse perfil que quer muito te ajudar a crescer um pouco mais na pintura em tecido. Crescer como? Com pintura de qualidade.
Porque uma pintura bem feita é uma pintura que vende, é uma pintura que enche os olhos. Faz bem para a alma e para o coração. E principalmente para os olhos de quem vê, né? Então, olha só, gente, como é que ficou a cabecinha dessa fofura. Eu vou passar aqui a câmera bem rente para vocês olharem bem pertinho, tá bom? Por isso que eu falo, chama as amigas, porque essa live, gente, tá linda. Ainda ficou aqui, ó, mas aqui é bem simples. Nem vou colocar o celular no tripé, tá? Eu vou pegar as cores que nós usamos aqui mesmo, porque quem sabe faz ao vivo, né? Ó, vou pegar o vermelho profundo. E aqui, gente, é simples assim, ó. Vocês vão ver tremer aí, que eu tirei do tripé, tá? Vamos colocar o vermelho profundo aqui tudinho. Vou colocar no tripé para fazer um negócio bem feito, porque a gente gosta da pintura bem feita. Vamos finalizar, né? Essa cabecinha, ó. Nem passei aquarela silk diluente, porque é bem fininho, largurinho de pincel, ó. Vou entrar com vermelho profundo, porque aqui o vermelho predomina. Então, vou pôr vermelho profundo, mas você pode colocar aí na tua casa a cor que você quiser, tá bom? Vou pegar um pouquinho de aquarela silk diluente, umedecer o meu pincel, porque ninguém merece o pano seco, ó. Vou colocar aqui. Vou fazer bem certinho, tá? Nada de pressa, correria, vou fazer de qualquer jeito. Ó. Venho. E aqui, ó. Gente, eu ainda ia colocar 2 palitos na cabeça dela, mas aí eu falei assim, a live não pode ficar muito grande. Vocês me conhecem, eu não gosto de nada pequenininho. Eu ainda ia colocar 2 palitinhos aqui na cabecinha, depois eu desisti. Palito, flor, já viu, né? Como é que a dona Nilda é. Então, não pode assustar as alunas, tem que fazer simples, fácil e bonito. Mas depois vocês me falam, porque daí a próxima eu dou aquela caprichada maior. Maior que eu digo é aumentar o desenho, gente. Ó, passa bem certinho a aquarela silk diluente em cima. Ó, bem certinho. Depois pode retocar o preto que não tem problema, tá? Vou pegar aqui, ó, vou pegar o pêssego. Eu gosto de fazer a luz assim, tá? Então, eu venho com o pêssego e vou aqui nesse meinho, ó. Bem no meinho. Nada de pressa com pintura, gente. Tem que fazer todos os detalhes. Pra que correr? Ó. E vou colocando essa luz aqui, ó. Agora, o branco. Não coloco somente o branco. Eu coloco o branco por sobre o pêssego. Pode ser amarelo pele também, tá bom? Eu gosto de fazer essas misturas. Acho que fica bem lindo o resultado. Ó, pouquinho de branco. Aí, o que vocês vão fazer? Lavar o pincel de vocês, gente. Lava bem. E vem no final da pincelada, movimento de vai e vem. Ó. Só para fazer o degradê esfumadinho. Fez isso? Fica com preguiça não, retoca o preto. Venho aqui, pouquinho de preto, ó. Retoca o preto aqui em cima. Joga ele um pouquinho lá para cima. Não deixa marcado. Pintura é delicadeza e capricho. Por isso que tem que retocar. Retocar faz parte, ó. E assim, tá seco já esse cabelo, hein? Pouca tinta, esfuma para cima. Eu lembro da Carla, espuma, professora, para cima. Aí eu venho e também retoco a parte de baixo. Ó. Pouquinho preto, para ficar um trabalho bem feito, né, gente? Ó. Retoco, pouquinha tinta, ó. Aqui é tudo preto, já rebolo esse pincel aqui para não ficar marcado. Cabelo é sempre uma coisa de louco, né, gente?
Uns amam, outros odiam. Odiam. Ó, o truque do cabelo agora. Finalizou, não vai mais mexer na cabeça? Pega o pincelzinho que não é podado e você vê que eu tenho vários aqui, ó. Pego o preto, tiro o excesso na bandejinha e eu venho na parte do preto, ó, que é bem pretinho, rebolo o pincel, ó. Ó. Isso aqui não mancha, tá, gente? Ao contrário, corrige a pincelada de vocês, ó. Deixa mais definido, porque o cabelo da Japinha é preto com nuance de azul. Então, eu venho, ó, só no final da pincelada, ó. Aí vocês falam assim, nossa, a professora conseguiu uma sombra tão vibrante, tão bonita. É isso aqui, gente, ó. Só no final da pincelada do branco, ó. E aí eu rebolo o pincel. Não vou passar muito aqui para não pegar, né? O acabamento que a gente fez, ó. Mas aqui eu vou, ó. Pouquinha tinta, tá vendo? Então, assim, a gente trabalha com o quê? Retoque, carinho, atenção. Gente, uma pintura bem feita, bonita, é uma pintura que vende. O tamanho dessa minha pintura aqui é grande, tá? Ela é grande. É o tamanho de 4 folhas de sulfite. Então, assim, ela é grande, não é... Eu não faço pintura do tamanho de 2 folhas de sulfite, tá, gente? Eu não faço. Ó, olha aí o resultado. Tá vendo como tudo faz valer a pena? Não adianta querer correr. A gente corre para fazer uma pintura que vai ficar defeituosa. Olha, gente, isso aqui ficou uma gracinha pendurado. Secou, pode retocar o branquinho, tá bom? E a nossa japinha, ela fica exatamente assim. Não vai ter um fundo, porque o fundo é o leque para combinar com o quê? Com o barrado, ó. Aqui eu sujei de tinta, mas eu vou tirar, tá? Depois eu posto para vocês como é que eu tiro. Então, ó, vai combinar com barradinho. Olha lá, gente. Eu acho que eu vou mudar a cor da roupa, hein? Acho que eu vou fazer essa roupa cor-de-rosa com preto e vermelho. O que vocês acham? Olha isso. Então, a primeira live já tá aqui. Deixa eu virar aqui para dar tchau para vocês. A primeira live, ela já tá disponível aqui no Instagram. Depois a minha equipe vai colocar para vocês aonde, gente? Lá no YouTube. Ai, olha a cara da professora louca. A minha equipe vai colocar para vocês lá no YouTube, mas já pega, salva o conteúdo aqui no Instagram, que você consegue salvar para você pintar depois. Assim não precisa ficar procurando em meio a um monte de post. Então, salva a live, compartilha, porque na próxima semana a gente vai finalizar esse projeto que tá lindo. E não é pequenininho não, gente. Isso aqui é conteúdo de aula paga, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui, vamos ver se foca. Eu não sei por que o meu Instagram, ele não foca assim. Olha lá. Oi, gente, coisa mais linda! Então é isso. Muito obrigada pela companhia. Mais uma vez, o risco vai ser disponibilizado depois do término da pintura. Então a gente vai terminar a pintura. Terminando, eu coloco o risco aonde? No grupo de live. Grupo de live, o link tá na minha bio. Vou falando com vocês aqui no Instagram, tá bom? Amanhã a gente tá com os stories, vou mostrando as novidades e eu espero vocês na próxima quinta-feira. Muito obrigada a todas que estiveram aqui comigo nessa noite. Muito obrigada pelos compartilhamentos. Tamo juntas, meninas, por uma pintura mais bonita. E ó, glitter, só da Acrylex, tá? Ó. Purpurina não. Purpurina sai. Vocês vão deixar a roupa do marido brilhando na máquina. Um beijo, meninas. Até a próxima semana. Tchauzinho.